comentários aleatórios. O primeiro deles, né? O primeiro deles tá aqui. Tridimensionais ganhou Pequenos Gênios. É isso que eu assisto. Depois que o Sushi me acorda, ele me acorda com patadas. Ele dá patada. Claro que não é patada forte, né? Aí, Bom Dia São Paulo, aqui aquele programa do Luciano Huck, Pequenos Gêmeos. Esse garoto, o Lorenzo, aqui da equipe dos Tridimensionais. Me aparece, acho que é hoje ou foi ontem, não sei, agora não sei. É a fervura global, está derretendo meus miolos. Esse Pequenos Gênios, imagina, para começar, é um quadro. Esse é um quadro, né, do Luciano Huck, lá do programa do Luciano Huck, que traz crianças, pequenos gênios, né, crianças com QI elevados, sei lá, para fazer uma espécie de quiz, onde eles têm que fazer cálculos assim em tempo muito rápido, acelerado, cálculos como esses aqui, ó, essas coisas bizarras. Ele fez ao vivo lá no Bom Dia SP. O Rodrigo Bocardi, para variar, passou um carão, porque a produção puxou o tapete do Bocardi, a produção botou uma equação como essa aí para ele responder. E já deu a resposta. 6.000 e pouco na tela. O garoto fez os cálculos de cabeça e falou que estava errado, era 5.000, era exatamente diferente. E aí começou, mas peraí, a produção falou. Aí depois veio um cara do esporte, olha só, do esporte, do GE da Globo, para falar, olha, o garoto tem razão, ele mostrou a calculadora, o cara é de esporte. Rodrigo Bocardi passou um carão. A Globo é tão golpista que quer dar golpe nos próprios entrevistados. É impressionante esse ímpeto golpista. Mas isso daqui tem várias questões, tem 3 níveis para analisar esse caso. Primeiro, a coisa do estereótipo. Tá? Nessa foto anterior aqui, ele aparecendo lá no Bom Dia SP, o telejornal local aqui do estado de São Paulo, ele está normal, ele foi entrevistado na sua casa, com a sua mãe orgulhosa ao seu lado, ele ganhou, né, com a sua equipe, os chamados tridimensionais, né, que é o nome, ganhou lá a competição. E aqui no programa, ele com aquele típico estereótipo de nerd. Olha o cabelinho dele, os óculos, olha a gola inglesa, né? aquela gola abotoada até o pescoço. Claro, ele de suéter, claro, nerd tem que andar de suéter, né? Como aqui também. Então, esse estereótipo da genialidade, que é aquele estereótipo do nerd como... tipo assim, olha, se você for muito inteligente, vai ser freak, estranho como esses moleques. Isso aqui é aquilo que até o Noam Chomsky uma vez falou, que é uma estratégia anti-intelectualista da grande mídia, dentro do kit de manipulação da grande mídia, para desincentivar as pessoas a serem inteligentes ou a se interessarem por aspectos mais acadêmicos, estudiosos, científicos, pesquisa. Olha, essas pessoas não são normais, olha, elas são estranhas, são esquisitas. Não seja igual a elas. Então, primeiro nível tem essa coisa do estereótipo, que o Luciano Huck aqui constrói. Tipo assim, olha, são os pequenos gêmeos, são gênios, são pessoas diferentes, eles não são crianças normais. Como isso aqui me lembra muito as origens do circo, Teatro Vaudeville, onde era apresentada monstruosidades para as pessoas se divertirem. O Homem de Duas Cabeças, a Mulher Barbada, sabe? Os parques, né, de Vaudeville do século XIX, são as origens do circo, tá? Que mostrava assim monstruosidades. Isso é a mesma coisa. Então, uma criança dessa não pode ser normal. É como se fosse assim, esses pequenos gênios, né? Monstruosidades, entre aspas, né? Colocadas como atração para o público. Tipo, olha, não queira ser inteligente que você vai ficar... vai virar psicótico, sociopata, vai ser um estranho, freak. Não desista de ser inteligente, seja normal. Seja normal como você é, né? Continue sendo idiota e tudo mais.
Esse é o segundo nível de análise. O segundo é a figura do Luciano Huck se metendo num programa como esse. Pseudo-educacional, como são pseudo-educacionais todos os projetos nos quais ele está envolvido. Aquelas fundações, iniciativas privadas, entre elas a Fundação Roberto Marinho, do seu patrão, da família que é o seu patrão lá na Globo, que são aqui que serviram de consultoria, entre outras coisas, para a reforma do ensino médio. Aquela coisa de precarização do ensino para criar uma educação voltada para a formação de mão de obra para trabalho precarizado. Aquela coisa lá dos itinerários, né? Para que universidade? Não precisa, não, universidade. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser pensada. Segundo nível, o Luciano Huck está metido nisso, tá? Nesse tipo de coisa. A visão de educação dele é essa aí, tá? Pessoas inteligentes são colocadas nessa coisa. E é um tipo de conhecimento, vamos dizer, a princípio, inútil, tá? Tipo, não sei se alguém vai lembrar do Charles Wikipédia, né? Que o cara, tudo que era conhecimento inútil, ele tinha de memória na cabeça. Então ele faz a criança faz uma operação super rápida, assim aqui da. Para que vai servir isso? Para não sei lá, vai fazer ciências atuariais, pode ser útil esse tipo de coisa, né? Então isso é o segundo nível. Luciano Huck está metido com esse tipo de. E aí, num terceiro nível, que se liga a esse, aí do Luciano Huck está metido nesses projetos pseudoeducacionais, essas fundações e projetos corporativos, privados, tá? Cujo objetivo é precarização. É interessante que o gênio, a mitologia do gênio, é construída em torno das ciências exatas. Não sei se vocês já perceberam isso. Assim como, por exemplo, a mitologia do Einstein, do cérebro do Einstein, que até tem a coisa do cérebro no programa, quando o menino sabe a resposta, ele tem que apertar, não é o botão, é um cérebro luminoso. Ele aperta o cérebro luminoso. Tem que bater lá, quem bater primeiro tem que responder a pergunta e ganha os pontos, uma coisa assim. A Maria Penha está levantando a questão da exploração infantil. Olha, tem essa questão também. O Estatuto do ECA, olha, tem essa questão aqui, um outro nível também, que eu nem fiz questão de entrar, mas tem isso também, tá? A exploração infantil nesse programa. Mas é interessante que eu nunca vi gênios associados às ciências sociais. Mesmo Einstein, que construiu essa mitologia, E igual a MC ao quadrado, tipo, a genialidade ela tem que se expressar matematicamente, através de fórmulas, equações, e toda a mitologia da genialidade do Einstein. Só que o Einstein, em primeiro lugar, era um péssimo estudante de matemática, ele odiava matemática, e grande parte da teoria da relatividade foi intuitiva. É claro que tem que ser expresso em fórmulas matemáticas, isso faz parte do campo científico, você tem que expressar. Não sei se alguém já viu isso estudando álgebra. Por exemplo, eu estudava álgebra na escola, então eu via lá. Às vezes você vê uma equação de primeiro ou segundo grau, você já sabe o valor de x. Intuitivamente você já sabe, só de dar uma olhada assim na fórmula. Mas eu ficava aí com raiva porque o professor, não, você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar. Faça as linhas aí das operações até chegar ao valor do x, né? Então, isso é tirado. Mesmo o Werner Heisenberg, a gente até falou do livro aqui, Física e Filosofia, né? Um livro do Werner Heisenberg, numa dessas lives, ele até falava que os fenômenos quânticos eles são intuitivos. Ele tinha a angústia dele de que as expressões matemáticas elas não conseguiam expressar o que eles estavam descobrindo, que ia além das expressões matemáticas. Era um mundo puramente intuitivo. Que é claro que pelas normas científicas, acadêmicas, né, dos pares revisarem o trabalho mutuamente, tem que ter uma formulação matemática. Tá? E também tem outra coisa. O trabalho precarizado implica em quê? Resignação, conformismo, disciplina. É o que vem desses programas como esse. Esses garotos têm que correr contra o tempo,
Então, propõe essa operação complicadíssima. O coitado do moleque tem que responder mentalmente. Exploração infantil, como disse a Maria Penha aqui no chat. Mas correndo contra o tempo. Então, essa é uma espécie de pedagogia da resignação. A gente passa a semana inteira correndo contra o tempo. É a coisa de que o trabalho, o nosso cotidiano, é regido pelo princípio do desempenho. Eficácia, eficiência, produtividade. Tá? Para isso, a gente corre contra o tempo. Aí, quando chega no final de semana, ou no seu horário de tempo livre, você vai ver programas em que as pessoas, para ganhar um concurso, um quiz, têm que vencer o tempo. Então, a gente se diverte vendo pessoas que passam uma situação análoga à nossa. Isso, olha, eu sei que vou fazer um Adorno checkpoint aqui. Adorno já colocava isso, né? Que a questão da indústria cultural não é a mercantilização em si. É uma leitura muito rasa do Adorno. É como o tempo livre é precarizado pela indústria cultural. Então, você liga a televisão, vai ver um programa que naturaliza uma situação que você já passa a semana inteira. Você se diverte vendo um garoto correndo contra o tempo, assim como você passa a sua vida inteira trabalhando. É aquilo que o Herbert Marcuse chamava de princípio do desempenho. É o que rege a nossa vida. E aí você vê esses moleques resignados, são gênios, mas resignados. Quer dizer, o que vão ser deles no futuro? Vão trabalhar no quê? Vão trabalhar, claro, TI, exatas, tá? Vão fazer máquinas de calcular resignadas e conformadas. Tá? Depois de ser expostos aí, na minha opinião, isso é um freak show. É um freak show, esse tipo de coisa.